Uma boa noite a todos, que Deus nos abençoe. E aproveitando as palavras da colega que terminaram com a palavra Jesus, relembro que estamos em dezembro, para quem não sabe. Estamos em dezembro e por isso mesmo vamos aproveitar para falar um pouco desta personagem, Jesus, mas claro que com base nas obras de Kardec. Vamos, de certa forma, tentar completar aquele retrato de Jesus que nos foi apresentado, que nos foi transmitido no decorrer da nossa infância. Foi isso que eu planeei para hoje, trazer-vos um bocadinho da imagem de Jesus na perspectiva espírita, mas com o objetivo de que essa imagem se renove e nos traga alguma esperança. De Jesus todos sabem muita coisa, ou pelo menos aquilo que se considera o essencial. Sabe-se que foi filho de Maria e de José, um carpinteiro, não é? Que nasceu numa condição humilde porque veio ao mundo numa manjedoura, toda a gente sabe isso. Lá em Belém, na Palestina, há 2000 anos. Sabe-se também que ele marcou de tal ordem o povo da sua época que o mundo passou a dividir-se historicamente em antes de Cristo e depois de Cristo. Portanto, a sua presença, a sua passagem, embora curta, foi tão significativa que depois da sua crucificação nós começámos a comemorar o seu nascimento anualmente. E eu não posso falar desse nascimento porque isso ficará para outra época. Está prometido. Conta-se ainda que ele era um filho obediente, que desde cedo demonstrou possuir uma brilhante inteligência e que ainda menino já discutia, não no mesmo teor com que nós discutimos uns com os outros, mas já discutia os assuntos sérios, levando aos mais velhos as suas ideias sobre as leis daquele tempo. Sabe-se que ele combateu os preconceitos daquela época, lutou contra as rivalidades entre as diferentes raças, que desmascarou a hipocrisia dos fariseus, dos orgulhosos e dos egoístas. E diz-se que ele animava os fracos, que ele consolava os aflitos, que ele ensinava os pecadores a se regenerarem e que a pureza do seu fluido era de tal ordem que, juntamente com a sua vontade de fazer o bem, ele produzia curas maravilhosas. Isso nós sabemos. Relata-se ainda que por volta dos seus 30 anos, ele escolheu então 12 apóstolos, dentre pescadores pobres e humildes, para que anunciassem com ele a boa nova, ou seja, a palavra de Deus, para toda a humanidade. E aos 33, como nós bem sabemos, ele aceitou o crucifixo entre ladrões, perdoando a todos aqueles que para ele representaram, ou para nós, pelo menos na nossa visão, foram os seus algozes. Depois disso, também sabemos que ele foi considerado o ser mais luminoso que habitou a Terra. A referência máxima, alguma vez presente entre nós. O modelo e guia, como nós lhe chamamos aqui. Modelo e guia de perfeição que devemos todos seguir. Encontrando-se os seus ensinamentos redigidos nos Evangelhos, escritos por João, Lucas, Mateus e Marcos, se não sabiam. No entanto, essa é a história que nós já conhecemos. E hoje partiremos desta para o conhecimento da visão espírita. Porque se tivermos em conta os valores divinos da sua hierarquia espiritual, nós depressa compreendemos que Jesus não poderá simplesmente ser classificado
entre os valores meramente humanos. Ele era muito mais do que isso. Para chegarmos a essa visão mais alargada, vamos tomar o que o Espiritismo nos diz e partir da pergunta: quem é Jesus? O Espiritismo dá-nos para esta pergunta uma resposta muito clara e muito rápida. Fiquem descansados. Ela resume-se até neste papelinho que eu aqui trago. Jesus, segundo o Espiritismo, é considerado, acima de tudo, um espírito puro, ou seja, um espírito perfeito. E este conceito, Allan Kardec aprofunda-o a partir do item 100, do livro dos Espíritos. Nesse livro, a partir desse item, ele apresenta-nos uma escala para que nós possamos estabelecer as diferentes ordens entre espíritos. Ele era um espírito, assim como nós também, mas numa escala diferente, posicionado numa escala diferente da nossa, não é? Numa posição, aliás, diferente da nossa, desculpem lá. E aqui está a escala. Esta é a escala espírita que nos é apresentada. Aqui apresentada na forma de uma pirâmide, não sei se conseguem ver lá do fundo. E como veem, temos aqui 3 ordens de espíritos, os da primeira ordem, os da segunda e os da terceira, e entre elas se subdividem ainda em algumas classes. Não vou esmiuçar isto. Vamos ver desde já o que é que diz a pirâmide sobre espíritos puros. Então, espíritos puros são aqueles que percorreram todos os degraus da escala evolutiva, tendo alcançado o grau supremo da perfeição. Portanto, esses espíritos já se libertaram de todas as impurezas da matéria. O espírito puro é puro porque já não sofre nenhuma influência da matéria, já não sofre estas influências aqui do dia a dia. Ou seja, ele não tem paixões de nenhum tipo, nem boas nem más. As paixões o que são? São sentimentos que decorrem da influência da matéria. Nós ainda nos envolvemos uns com os outros por via dessas paixões. Gostamos de alguém porque sentimos paixão boa ou ruim sobre aquela pessoa. Passion, do termo francês, significa ser passivo, ou seja, sentirmos algo que não nos obedece. Por isso nós dizemos, quando estamos apaixonados, que a paixão é uma coisa louca, que nós não controlamos. Mas da mesma maneira que a paixão é uma coisa louca, outros sentimentos há que também se encontram, vamos dizer assim, no mesmo patamar, porque se assemelham neste sentido de não serem controlados por nós. Isso acontece, por exemplo, com a raiva. A raiva, quando nos toma, quando nos chega, não é? De nada nos serve nós dizermos: eu não quero sentir raiva. Não serve de nada nós dizermos isso. E isso não faz com que a raiva que nós sentimos naquele instante se afaste. E quem já experimentou uma situação dessas sabe disso. Porquê? Porque não é assim tão simples. A raiva não obedece à nossa vontade. Nós ainda não temos superioridade suficiente para simplesmente dizermos: eu não vou sentir isto, e não sentirmos. Nós sentimos, mesmo não querendo sentir. Para deixarmos que esses sentimentos não se acometam em nós, não nos dirijam, precisamos evoluir ainda muito. Por isso nos encontramos noutro patamar da escala, não é? Então, para que a raiva, por exemplo, porque estamos a falar da raiva, nos obedeça, nós precisávamos de nos esforçar, de trabalhar muito no sentido contrário à raiva, para que no momento em que ela viesse se aproximar, nós lhe conseguíssemos resistir, não lhe darmos abrigo. E nós sabemos que isso ainda não acontece connosco. O mesmo acontece com a depressão, com o ciúme, com a inveja, e podíamos falar de outros sentimentos. Porque todos esses sentimentos são sentimentos que a nossa vontade não consegue eliminar instantaneamente. Bom seria, mas nós ainda não somos capazes. E isto serve para nos compararmos desde já com aquele de quem hoje
estamos aqui a falar. Então nós estamos muito distantes dessa personagem de que hoje vos vim aqui falar. Estamos muito distantes mesmo de Jesus. Nós, na escala evolutiva, vemos que somos espíritos imperfeitos, uma vez que nós ainda cultivamos as paixões ruins. Para termos uma melhor ideia, os da segunda ordem, por exemplo, já são espíritos considerados espíritos bons, porque já só cultivam as boas paixões, e acima desses, os espíritos puros, não cultivam qualquer espécie de paixão. É o mesmo que dizermos Jesus não cultiva qualquer espécie de paixão. Nem as boas, nem as más. Os sentimentos que esses espíritos, como Jesus, possuem, estão num grau de pureza tão elevado que eles já não sofrem quaisquer influenciações da matéria, nem influenciações de terceiros, nada os atinge. O que não acontece connosco. Aliás, eu ainda hoje, quando me vi na situação de inclinada, a apontar o dedo e a falar alto para um aluno, a primeira coisa que me ocorreu foi, pois é, ainda és tão espírito imperfeito. Porque é verdade, é nesses momentos que a gente constata quanto ainda nos falta percorrer. Bom, mas voltando a Jesus e aos espíritos puros, desculpem. Os espíritos puros amam. Não significa que por não terem paixões, por não estarem estreitamente ligados a estas influenciações de sentimentos, não amem. Não, eles amam. Mas um amor que não é um amor passional, que não é um amor de querer prender alguém, não é? Eles amam num grau de pureza tal que nós não possuímos sequer capacidade para entender esse género de amor. Nós associamos esse amor que eles sentem ao amor incondicional que uma mãe sente por um filho, pois para nós essa é a ideia mais próxima do amor verdadeiro, entre aspas, não é? Do amor que esses espíritos já sentem pelas criaturas. Mas sabemos lá o que é que isso efetivamente representa. Não sabemos ainda. Então, sendo assim, podemos nós perceber que estes espíritos, ao não sofrerem de nenhuma paixão, também não padecem de nenhuma flutuação nas suas emoções. Esta é uma segunda constatação muito importante. É aquilo que eu vos disse, nada os afeta, nada os aflige, nada os perturba. Encontram-se num nível de sentimentos tão elevado que a nós nos é impossível, por enquanto, realizarmos uma análise psicológica daquilo que eles são. Nós não temos sequer capacidade para esboçar psicologicamente isso. E por isso, eu não vou fazê-lo. Não me atrevo a imaginar a minha própria imagem daquilo que ele representa, não é? Fiquemos por aquilo que o Espiritismo nos diz. Nós sempre podemos imaginar, obviamente. A minha imaginação entre nós é muito grande, tem longo alcance. Mas não podemos ainda sentir as emoções como eles as sentem. E então há um outro aspecto muito interessante que Kardec nos permite conhecer. É que tendo Jesus e os outros espíritos puros atingido a soma da perfeição máxima que se pode alcançar, eles não mais têm que passar por provas, nem sequer por expiações. E estes dois conceitos técnicos, Kardec explica-os da seguinte forma. Também aparece ali no quadro. Então, a expiação o que é? A expiação é, segundo Kardec, uma experiência de vida que é consequência de um mal que tenhamos praticado. E como facilmente nós depreendemos, todo o mal que nós praticamos terá que ser expiado, ou seja, terá que ser reparado. Como os espíritos puros não praticam já o mal, não é? Não têm, portanto, expiações, mas também não têm provas. E o que são as provas? Não têm provas porque as provas são as experiências vividas com o objetivo de nos ensinar algo, de nos levar a aperfeiçoar. Nós, quando sentimos que estamos a passar por alguma coisa, mas que aquilo ali nos está a induzir ao crescimento, é prova, certamente. Os espíritos puros não passam nem por uma nem por outra destas duas situações. Não têm mais que aprender neste nível. Por isso, eles não passam
pelas ditas provas. Logo, não faz sentido nós dizermos que Jesus veio ao mundo e aprendeu alguma coisa connosco. Claro que não aprendeu connosco, porque estes espíritos não aprendem nada num planeta como o nosso. Eles vêm, mas vêm para ensinar. Por isso nós dizemos, Jesus nos ensinou. Então ele é enviado de Deus. Foi a representação do Pai, ou seja, de Deus. Como nos diz o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 1, ele veio ensinar, não aprender, ele veio ensinar aos homens que a verdadeira vida não está sobre a terra. E veio ensinar outras tantas mais coisas, não é? Veio ensinar-nos o caminho, os meios de nos reconciliarmos com Deus, a forma de nos prevenirmos a respeito das coisas futuras. E, entretanto, como disse a Fatinha no Evangelho, ele não nos disse tudo. Por isso, nos prometeu um Consolador. E sobre muitos pontos, ele limitou-se a depositar em nós um germe de verdades, uma luzinha para nos fazer pensar, para nos fazer abrir a consciência. Mas ele sabia perfeitamente que à época não estávamos ainda capazes de entender tudo. Ainda hoje temos dificuldades que faria há 2000 anos atrás. Não faz, pois, sentido algum utilizarmos a expressão a paixão de Cristo. Esta é uma expressão muito utilizada ainda, mas que agora vemos que não tem sentido. Porquê? Porque então, se eu já vos disse que os espíritos puros não sofrem paixões, não se deixam influenciar por nada, não têm flutuação nas suas emoções, não passam por provas por já não terem necessidade disso, nem por expiações, como é possível nós ainda imaginarmos um Jesus triste, a lamentar-se, em desespero, a reclamar ou a pedir até ajuda? Não faz sentido. Assim como é absurdo nós acreditarmos que Jesus foi tentado. Também se fala muito na tentação de Jesus. Jesus, no nível em que se encontra como espírito puro que o é, não foi tentado. E a respeito disso, Kardec questionou a espiritualidade sobre essa famosa tentação de Jesus, mencionada nas passagens de João. E a resposta da espiritualidade encontra-se no livro A Gênese, onde a espiritualidade lhe diz, muito sinteticamente, que aquilo da tentação de Jesus foi por nós mal interpretada. Porque Jesus, lá está, pela sua magnitude, jamais seria tentado. Aquilo era antes uma parábola sobre a tentação humana e não a tentação de Jesus. Então, outro aspecto muito importante a retermos sobre Jesus e sobre os espíritos puros é que estes também não se encontram sujeitos à reencarnação. E hoje é engraçado, mas o nosso Evangelho também focou este aspecto. Ele não reencarnou. Ele foi o único que encarnou. Então agora vamos ficar meio esbaralhados, não é? O que é isso? Qual é a diferença? Bem, reencarnação é também um termo técnico que existe no Espiritismo, mas que também já foi, vamos dizer assim, adaptado com uma definição própria para o dicionário. No dicionário diz-nos que reencarnação significa entrar de novo na carne. Mas essa é a definição do dicionário. Kardec não define a reencarnação assim tão taxativamente. Ele diz-nos que a reencarnação é viver novamente num corpo, que é diferente, não é? Habitar novamente um corpo físico em provas ou expiações, não no mesmo, porque isso sabemos que seria cientificamente impossível. E isso leva-nos a mais uma conclusão, aquela que eu já vos disse, que Jesus não reencarnou. Jesus encarnou tal a pureza dele, ou seja, Jesus habitou um corpo. Ele pôde fazê-lo e pode fazê-lo ainda sempre que ele bem o entender, sempre que ele quiser, num planeta material qualquer, seja neste, seja noutro, por via da necessidade que o planeta em si apresenta, não por ele, mas por nós, não é?
Mas nenhuma dessas suas vindas poderá ser chamada de reencarnação, mas sim de encarnação. Então, reencarnação, ali tem uma imagem engraçada, só para nós vermos assim de uma forma muito simples o que significa, seria vir em diferentes formas, não é? Um dia, como diz aquele, eu já fui homem, eu já fui mulher, eu já fui rico, eu já fui pobre. A reencarnação é assim, não é? Cada vida um aprendizado. E assim é. Então, a reencarnação é retomar uma nova existência para aprender o que ainda não foi aprendido. De uma maneira muito simples é isto. E referindo o capítulo 14 do livro A Gênese, a respeito dos espíritos puros e de Jesus, dizem-nos os espíritos o seguinte: como homem, Jesus tinha a organização dos seres carnais, ou seja, ele apresentava o aspecto igual ao nosso, não é? Porém, como espírito puro, desprendido da matéria, havia de viver mais da vida espiritual do que da vida corporal, de cujas fraquezas ele era passível. A sua superioridade com relação aos homens não derivava das qualidades particulares do seu corpo, mas das do seu espírito, que dominava de modo absoluto a matéria e a do seu perispírito. Numa essência distinta, portanto, dos fluidos terrestres, a sua alma provavelmente não se achava sequer presa ao corpo. Nós sim, estamos presos, ele não. Senão pelos laços estritamente indispensáveis, não é? Porque ele era muito mais do que aquele corpinho que as pessoas viam. As pessoas sentiam-no. Por isso é que ele tinha aquele magnetismo. Por isso é que por onde ele passava as pessoas se sentiam atraídas a segui-lo. Então, constantemente, a sua alma constantemente desprendida lhe dava aquela capacidade da dupla vista, de visualizar tudo o que nós ainda não conseguimos visualizar, e de forma permanente, vejam só. O mesmo havia de dar-se nele com relação a todos os fenómenos que dependem dos fluidos espirituais ou psíquicos, ou seja, o mesmo acontecia não só visualmente, não só por aquilo que ele tinha capacidade de enxergar, mas também porque ele em todo era aquele espírito, não é? A qualidade dos seus fluidos conferia-lhe uma imensa força, como eu vos disse, magnética, secundada pelo incessante desejo de fazer o bem. E isso dava-lhe uma força que, se calhar, só mesmo quem lá esteve, não é? Poderia agora dizer aqui. Alguns de nós, quem sabe, já lá estiveram. Então, nas curas que ele operava, ele agia como médium, porque também há quem diga, Jesus foi um filósofo, Jesus foi um médium, pronto, poderíamos considerá-lo, sim, até poderemos considerá-lo como um poderoso médium curador. Não porquanto o médium é um intermediário, um instrumento de que se servem os espíritos desencarnados, e o Cristo não precisava de assistência. Era ele a quem assistia aos outros, era ao contrário, não é? Ele já não precisava dessa assistência. Por isso, daí nós dizemos que é infundada aquela ideia de nós vermos, por exemplo, Jesus desesperado, de Jesus a pedir ajuda. Não faz sentido, não é? Ele agia por si mesmo, em virtude do seu poder pessoal, como podem fazer em certos casos os encarnados, mas na medida das suas forças. Porque entre nós também há aqueles que têm algum magnetismo, que exercem alguma influência, que têm a sua capacidade mediúnica, que também ela pode ser curativa, mas claro, não se pode comparar com Jesus, não é? Que espírito ousaria, por exemplo, insuflar-se aos seus próprios pensamentos e encarregá-lo de os transmitir? Se algum influxo estranho recebia, Jesus, quando o recebia, só podia receber de uma só entidade. E nós sabemos que acima dele estava Deus, não é? Por isso, segundo a definição dada por Espírito, ele era médium, mas era médium apenas de Deus. E não este médium na perspectiva que nós temos aqui, não é? Então não podemos afirmar que Jesus é Deus. Não podemos. Não podemos porque
por tudo isto, por eu vos ter dito que ele já não sofria flutuações nas suas emoções, que ele já não reencarnava, mas encarnou, que ele estava num patamar de perfeição tão grande que a nós até nos é impossível de desenhar, de psicologicamente analisar, não é? Por eu vos ter dito que ele já não sofria das paixões e, portanto, já não passava pelas provas nem pelas expiações, mas também porque ele próprio nos deu indicações disso. Ele próprio, em vários momentos, nos foi utilizando expressões, vocábulos que davam a entender nitidamente que Deus era um e ele era outro, e não a mesma coisa. Mas ainda há pessoas que confundem esse conceito. Daí o tema da nossa palestra, termos questionado se Jesus é Deus, porque para muitos ainda é, ainda consideram assim, mas não pode ser. Ele próprio não foi ele que disse meu Pai e vosso Pai? Ou então não foi ele que disse meu Deus e vosso Deus? Foi. Fazendo assim neste instante, quando ele utilizava estas expressões, a tal distinção entre ele, Jesus, e Deus, o Pai, dizendo-nos, dando-nos claramente a ideia de que estas duas entidades são duas individualidades completamente diferentes. No famoso Sermão da Montanha, Jesus também nos recomenda que nós sejamos perfeitos como o Pai o é. E não, ele não disse como eu o sou. Ele disse como o Pai o é. Porque ele, embora ele já fosse perfeito e puro, ele ainda punha, obviamente, Deus acima dele, não é? Então, numa demonstração clara de que ele e Deus são dois seres diferentes, que não são a mesma pessoa, a mesma entidade. E isto é novamente é novamente comprovado, confirmado, naquele momento da crucificação. Então não é nesse momento da crucificação que todos nós sabemos que ele se dirige ao alto e diz, não é, que entrega seu espírito a Deus. Então este e outros momentos conhecidos não só confirmam que um e outro não são um só, como tornam também absurdo, novamente, acreditarmos que o Altíssimo desceu dos céus, encarnou como Jesus e morreu na cruz como uma vítima de si próprio. Isto não tem lógica. E é para isso que o Espiritismo também veio, para nos retirar essas ideias mal interpretadas e nos fazer ver, à luz da razão, com raciocínio lógico, como é que as coisas funcionam. Então esses e outros momentos conhecidos não só confirmam que um e outro não são o mesmo, como tornam absurdo nós acreditarmos que o Altíssimo desceu dos céus e se tornou vítima de si próprio. Então quem é Jesus, afinal, não é? Jesus é aquele que nós aqui tantas vezes dizemos, o nosso mestre, o nosso irmão maior. Não é Deus, mas recebeu as palavras diretamente de nosso Pai. E Ele mesmo o afirma, porque Ele diz-nos, eu não falei de nenhum modo de mim mesmo, mas de meu Pai, que me enviou. Foi Ele quem me prescreveu, por seu poder, o que eu devo falar e como eu devo falar. O que eu devo dizer, desculpem, e como devo falar. Então Ele próprio dá a indicação de que está ao serviço de Deus. Depois de sabermos que Ele é puro, que Ele é incomparável, nós podemos ainda dizer que Ele é o maior médico que nós já conhecemos. Porque Ele veio trazer-nos o remédio para a nossa cura espiritual. Os seus ensinamentos são de tal ordem importantes que se nós já os tivéssemos acolhido e fizéssemos deles, agora falta uma palavra, o manual do dia-a-dia, nós hoje não estaríamos no patamar em que nos encontramos. Mais ainda, Jesus nestes dias de inquietação, nestes dias de desassossego, é também a esperança que domina os espíritos e a paz que penetra nos nossos corações. Ainda bem que o temos connosco. Ainda bem que Ele veio para nos auxiliar, para nos mostrar caminho, para nos deixar tudo isto. Não foi suficiente, porque depois ainda veio o Espiritismo para que nós pudéssemos interpretar da melhor forma, não é? Tudo aquilo que Ele nos havia dito anteriormente. Então, tomemo-lo como exemplo
porque Ele é de facto o maior exemplo que a humanidade já viu. Tomemo-lo como exemplo para a nossa vida. Sigamos tranquilos. Estou certa de que se o fizermos, nada nos faltará. Nem nos momentos bons, obviamente, nesses, se calhar nós nem nos lembramos dele, muito menos nos momentos menos bons. Quanto a Deus, porque Deus também surgiu na nossa pergunta, Deus daria para nós nos debruçarmos numa outra noite. Porque Deus também, o Espiritismo, nos traz uma visão bastante alargada e esmiuçada de quem Ele é. Do que é que Ele é, aliás. Mas vale a pena só dizer-vos que, segundo a revelação espírita, Ele é, e toda a gente se calhar já conhece essa frase, Ele é a inteligência suprema do universo, a causa primária de todas as coisas. E Ele comporta-se de uma série de características, a saber, Ele é eterno, Ele é infinito, Ele é imutável, imaterial, é único, é omnipotente e é soberanamente justo e bom. E dentro de cada uma destas, como eu vos disse, daria uma outra palestra. Não é? A sua evidência, a sua existência, as provas da sua existência evidenciam-se na sua obra, na sua criação. Basta olharmos à nossa volta e tudo aquilo para o qual olharmos e que soubermos que deve ter vindo de algo que não foi a mão humana, só pode ter sido criação divina. Não é? Mas essa parte fica para outro dia. Hoje o papel era fazer esta introdução a Jesus, aproveitar este mês para o relembrarmos, para o trazermos até aqui, para mostrarmos, no fundo, de forma comparativa, porque vimos ali a escala espírita, o quanto nós ainda estamos distantes de lá chegarmos e de vermos que as nossas características são efetivamente diferentes e que existem, para além das nossas características como espíritos imperfeitos, outros espíritos também a caminho da mesma escala, da mesma perfeição. Na semana que vem continuaremos a abordar este tema que envolve Jesus, que envolve esta época, mas quanto a isso eu estou proibida de falar.